Agora a gente vai falar, muito interessante o tema, a Márcia Garbim vai falar aqui, o título é Chutando Balde, a absorção do leite e o mito de quem é intolerante à lactose. Gente, tadinho, sacanagem. Então ela vai falar e vai elucidar todas essas dúvidas que a gente tem, também fala sobre técnicas e várias outras coisas, é uma super profissional. Então gostaria de chamar ao palco Márcia Garbim! Ou pronunciar Garbão, também tem isso. Você é Garbim ou Garbão? Garbim. Olá, meu nome é Márcia Garbim, eu sou chefe da Gelato Boutique, eu trabalho com confeitaria há 15 anos e eu tenho um vídeo para mostrar para vocês sobre o trabalho da Gelato Boutique, o trabalho que a gente tem feito. Eu quero fazer um gelato brasileiro. Eu comecei com a confeitaria e depois, aos poucos, por estar na Itália, eu fui me interessando cada vez mais com gelatos, até que essa virou a minha especialidade. Quando eu pensei em criar a minha gelateria, eu queria que ela fosse especial em qualquer lugar do mundo. Os nossos gelatos, eles são únicos. Eu tento sempre pensar em sabores que levem as pessoas de volta para a infância, sabores que a gente perdeu, buscar as frutas, os aromas brasileiros que eu sentia falta quando eu estava lá fora. Quando eu cheguei na França e depois na Itália, abriu um mundo novo para mim. A Itália, ela me conquistou. Eles têm uma visão diferente. O sorvete, ele não serve só como um refresco para um momento de calor, ele é um alimento. Para a gente começar a criar coisas novas, juntar sabores e quebrar regras, a gente precisa conhecer muito bem as regras. E a Itália, ela me deu isso. A gente faz tudo do zero, faz a nossa ricota, a gente faz o nosso mascarpone, a gente pasteuriza o nosso leite, as frutas são todas frescas da estação. O tempo, ele também é um ingrediente. E aqui a gente respeita muito o tempo das coisas, a gente não acelera nada. A natureza, ela é assim, a gente não tem morango bom o ano inteiro, então a gente também não tem gelato de morango o ano inteiro. Tudo que a gente serve aqui na Gelato Boutique tem a ver com o gelato. O leite, ele é a base do gelato. Por isso a gente valoriza muito todos os nossos fornecedores. A nossa produção começa lá. Eles que começam o que vai ser o nosso gelato. Hoje a gente trabalha com leite de ovelha, leite de búfala, leite de cabra. E na Gelato Boutique a gente fala de valorização dos produtos brasileiros, a gente fala de nostalgia, de loucura, a gente tenta trazer diversas emoções. Às vezes as pessoas começam a rir, porque tomam um sorvete e tem pimenta no sorvete, coisas assim que são inesperadas, que saem desse lugar comum. Então, o mínimo eu acho que é você trabalhar de maneira artesanal e com bons ingredientes. Na verdade, é um comecinho, depois que começa o trabalho de verdade. Bom, hoje a gente tem um tema muito bacana, que é o leite. O leite, ele é a base, como eu disse, do meu trabalho. E eu queria que vocês pensassem, o primeiro alimento de que vocês têm uma memória afetiva, aquele primeiro alimento que vocês consumiam quando crianças.
muito provavelmente esse alimento ele era o leite. E hoje é um trabalho da gastronomia justamente isso, né? A gente está buscando trazer uma carga emocional para os nossos pratos, a gente quer trazer essas memórias afetivas e levar o comensal a ter experiências assim, que lembram o antigamente ou que emocionem ele. E ao mesmo tempo a gente tem uma questão toda de saúde, a gente ouve sempre falar, poxa, o leite faz mal, as pessoas estão cada vez mais alérgicas ao leite, é um produto que a gente deveria cortar, e a gente até tem muitos sabores sem leite também na gelateria. E por que isso? Por que será que o leite começou a fazer mal? Existem algumas novas descobertas que podem lançar um pouco de luz nessa questão, e a gente vai falar sobre isso também hoje. Então são 3 fatores que a gente vai avaliar: questões químicas do leite, questões relacionadas ao animal, e depois que o leite saiu da vaca, o que a gente faz com esse leite. Então vamos começar pelo leite de vaca. Todo leite, inclusive o leite materno, possui uma proteína que chama beta-caseína A2. É uma proteína que o nosso corpo está perfeitamente preparado para receber, e é uma proteína que não causa alergias. Só para avisar vocês, a gente está produzindo aqui 3 sabores de gelatos para vocês provarem depois, com a variedade de leites que a gente trabalha na gelateria. Então a gente vai ter um de ovelha, um de cabra, um de búfala, e a gente também trabalha com leite A2, que eu vou explicar para vocês o que é. Mas voltando então, séculos atrás, algumas vacas começaram a desenvolver uma mutação genética. A gente falou que todo leite, inclusive o materno, possui essa beta-caseína A2. Essas vacas que sofreram mutação genética, elas começaram a produzir uma proteína diferente, uma proteína que é chamada beta-caseína A1. E essa proteína, apesar de ser muito parecida com a A2, na hora que ela cai no nosso estômago, ela se quebra de uma maneira diferente e ela forma um opiáceo. Existe aquela sensação de, nossa, eu sou viciado em queijo, eu amo produtos lácteos. Existe até uma questão química por causa disso. Mas o pior, na verdade, é que essa beta-caseína A1, ela é responsável pelas alergias e, inclusive, por outras doenças que aos poucos a gente está descobrindo. Então, a gente já tem até casos documentados que ligam essa proteína a casos de autismo, casos de demência, coisas bastante sérias. E os cientistas, né, tendo essa informação em mãos, eles começaram a tentar mapear o gado, mapear as vacas para descobrir quais são essas vacas que produziram essa mutação genética e fazem o leite com a proteína A1, que é a que dá alergia. E muitas fazendas, inclusive uma fazenda que a gente vai mostrar para vocês hoje, a Estância Silvânia, eles fazem um trabalho maravilhoso de seleção genética do gado, para garantir que as vacas deles não produzem um leite que possui beta-caseína 1. O leite deles é um leite A2, completamente livre de alergênicos. E olha só que coisa interessante. Quando começou a ser estudado, toda essa questão foi estudada das proteínas do leite e foi feito esse mapeamento genético, perceberam que as vacas que mais contêm essa mutação são as vacas holandesas. E até 50 anos atrás, o gado predominante aqui no Brasil era o gado zebuíno. Inclusive o Alex Atala falou essa manhã sobre a diferença do gado zebuíno e o gado taurino. Não sei quem assistiu a palestra já está um pouco por dentro dessa questão toda. E o gado zebu, que era o predominante aqui no Brasil,
ele passou a ser substituído pelo gado holandês, que é um gado que tem maior interesse comercial, produz mais leite. E a gente trouxe junto toda essa questão de problemas de alergia. Aumentou muito os casos de alergia. E hoje a gente tem essas fazendas que estão fazendo um trabalho de seleção genética para a gente voltar a usar o nosso gado zebuíno, que é tão bem adaptado ao nosso clima. É um gado indiano que ele funciona muito bem nas nossas condições climáticas e era o gado predominante. Então agora eu vou chamar o nosso segundo vídeo, que vai mostrar duas fazendas. A fazenda do Eduardo, que produz leite de vaca A2, que é o nosso fornecedor de leite. E a gente vai ver também a fazenda da Adriana, que é a nossa fornecedora de leite de búfala. E vocês vão ver duas fazendas que são realmente modelo. Buscar fazer um trabalho sempre melhor foi o que me trouxe até aqui. E eu encontrei pessoas que amam o que elas fazem tanto quanto eu. Quando meu segundo filho nasceu, eu descobri, depois de 2 meses que eu estava amamentando, que ele tinha intolerância à proteína do leite. Para mim era prioridade amamentá-lo. Cortei leite, derivados de leite de vaca. A diferença entre a intolerância e a alergia é simples. A intolerância é causada pelo açúcar do leite, que é a lactose, que não é digerido quando as pessoas não têm a enzima lactase produzida no organismo. Já a alergia é causada pela beta-caseína A1, que é a proteína. E o produto que nós temos aqui, na Estância Silvânia, é o leite composto 100% de beta-caseína A2, ou seja, a proteína que não causa alergia. Alguém me disse que o leite de búfala não faria mal. E nós já tínhamos aqui 13 búfalas. Aí nós começamos a tirar o leite de búfala. Eu fui fazendo esse teste, era um pouquinho, dava de mamar. E ele não teve mais nenhuma reação. Ele passava bem. Então foi assim que começou a história do búfalo na fazenda. Elas são criadas a pasto, ou seja, no ambiente natural dos bovinos, consumindo forragens tropicais. São animais adaptados ao clima tropical, por serem de origem indiana e já naturalmente selecionadas nessa condição. Necessitam do bezerro ao pé para se fazer a ordenha, para a descida do leite, porque elas são muito carinhosas, muito ligadas à sua cria. A gente deixa uma teta para o bezerro e 3 tetas nós tiramos o leite. Isso faz com que a vaca se sinta muito bem, muito feliz, e a cria também. E depois disso ela recebe uma alimentação suplementar à sua produção e volta ao pasto, que é onde o ambiente natural dela. O leite de búfala é um alimento altamente nutritivo, rico em cálcio, zinco, vitamina A. É um leite de sabor adocicado, ele tem mais lactose que o leite de vaca. E a proteína do leite de búfala é uma proteína que tem um enovelamento diferente, por isso que ele não causa desconforto. O leite é tirado uma vez ao dia aqui e depois voltam com as mães, ficam um período do dia com as mães. E os animais estão sempre soltos, se alimentando do pasto, exclusivamente do pasto. E quando você gosta dos bichos, você tem uma relação diferente com eles. Essa é a chirua, a janota, a amora. Um novo caminho para o consumidor de produtos mais saudáveis, mais naturais. E isso é o objetivo que a gente trabalha aqui. É uma preocupação diferente com o produto. Isso acabou alinhando a minha ideia, o meu jeito de pensar com o jeito da Márcia. Então já tivemos várias vezes lá na sorveteria, vendo também a forma com que ela trabalha, a qualidade dos produtos. O sorvete é maravilhoso. Quando eu comecei a procurar esses tipos diferentes de leite, foi difícil. Mas aos poucos os fornecedores que têm a mesma paixão que eu apareceram. Ainda bem. Então a gente pensa, primeira coisa, a questão toda da proteína, que
que já é uma das razões porque a gente tem dificuldade em usar o leite hoje. Quando a gente pensa, seguindo até o que a Adriana falou no vídeo, ela comentou que o filho dela, ele tinha, assim, ela amamentava o primeiro filho e era um movimento maravilhoso, era muito bacana para ela e para o neném. Já o segundo filho, a situação era terrível, era um sofrimento para os dois o momento da amamentação. E ela foi mudando a alimentação dela e com essa mudança ela passou a conseguir amamentar. Porque o leite que ela produzia, ele estava completamente ligado à alimentação que ela recebia. A gente pensa, quando a gente fala de humanos, parece óbvio. Uma mulher grávida, amamentando, ela precisa viver num ambiente sem estresse, ela precisa ser cuidada, ela precisa se alimentar bem, porque ela está alimentando um outro ser humano. Quando a gente pensa no animal que está produzindo o leite que a gente vai consumir, a gente esquece essa lógica. Essas vacas, elas também precisam ser bem tratadas, elas precisam evitar o estresse, elas têm que ser bem alimentadas, porque o leite que elas vão produzir é o leite que a gente vai tomar. A gente tem até casos que hoje já são, uma coisa que é proibida, mas que ainda existe na clandestinidade, que é alimentar o gado com esterco de galinha. Eles consomem todo tipo de subproduto da indústria, além de soja, milho principalmente, que são alimentos que não fazem parte da alimentação natural dela. Inclusive, a gente tem os casos de alimentar o gado com farinha de ossos, de sangue, de penas, que é proibido e que hoje não existe mais, porque a gente teve a doença da vaca louca, que é resultante dessa alimentação. Então, é proibido e não é mais feito. Mas durante tantas décadas, olha como esse gado estava sendo alimentado e ainda, de uma certa forma, ainda é alimentado de uma maneira que não é normal para ele. Então, a gente tem que pensar nessa alimentação, a gente precisa trabalhar isso também, pensando que esse produto que vai sair da vaca é um leite que a gente vai tomar. Daí a gente chega no terceiro fator, que é, depois que o leite saiu da vaca, o que a gente faz com ele, até ele chegar na nossa prateleira? Bom, o leite que a gente toma, ele é um leite que é pasteurizado. Ele é pasteurizado, depois ele é homogeneizado, centrifugado, clarificado, filtrado, bactofugado, tratado a vácuo, ele é aquecido e reaquecido várias vezes, isso quando ele ainda não vai ser desnatado, quando ele vai ser desidratado para fazer o leite em pó. Então, o leite que a gente encontra nas prateleiras, ele é muito diferente do leite original, aquele que saiu da vaca. Então, a gente tem que parar de pasteurizar o leite? Não, isso não é possível. Por que a gente pasteuriza o leite? Por que isso é uma obrigatoriedade? Porque a gente tem pouco controle das condições sanitárias, da higiene pela qual esse leite passa. Então, mesmo em situações de higiene muito precária, se você pasteuriza, você mata tudo. Tudo que tem de ruim, mas também tudo que tem de bom. E aí que está o problema. A gente está começando a entender só agora a importância das enzimas que estão presentes nos alimentos. E o leite, ele é muito rico de enzimas, que é uma questão que a gente perde depois com a pasteurização. A gente tem, inclusive, como o Eduardo falou, existe uma diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, que essa é a mais grave. Quando você consome a lactose e você não possui a enzima lactase, que é a enzima responsável pela digestão desse açúcar, esse açúcar ele vai passando pelo organismo e ele passa a fermentar, ele causa diversas reações e é muito desagradável. Mas a alergia à proteína do leite, essa sim é
é a questão mais grave. Pensando na lactose, quem diria, o leite cru, ele possui lactase. Não é o suficiente para você digerir toda a lactose que tem ali dentro, mas já seria, de certa forma, uma maneira de ajudar na digestão desse açúcar, que tem pessoas que realmente não produzem a enzima. Existem enzimas também no leite que ajudam na absorção do cálcio. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar, o leite tem muito cálcio, mas ele não está acessível. É um cálcio que a gente não consegue absorver. Na verdade, a gente conseguiria. O problema é que depois desse tratamento todo que é feito, a gente não tem mais nada dessa enzima. Então, realmente, o cálcio que sobra, ele é pouco acessível para o nosso organismo. E a gente está descobrindo, tem muitas outras enzimas, tem muitos nutrientes no leite que a gente perde e que não tem o que fazer. Eles vão embora com a pasteurização. Mas vocês vão ver, a gente vai mostrar agora uma tabelinha. Tem diferenças de uma pasteurização para outra. Tem como mostrar essa tabela na tela do PowerPoint? Por favor. Eu tenho aqui uma tabela que vai aparecer para vocês daqui a pouquinho, que mostra 3 tipos de pasteurização. A gente tem aquele leite que a gente encontra nas prateleiras, que tem durabilidade de 1 ano. Pensa só, um produto tão perecível quanto o leite, que dura 1 ano. Esse é o leite UHT. Ele é tratado com uma temperatura muito alta, por um período bem curtinho, são segundos. Então, o leite ele chega nessa temperatura e eles abaixam. E a gente tem diversas perdas nutricionais, como a gente tem ali na tabela para vocês verem. Já na pasteurização rápida, a gente está falando daquele leite que fica na parte refrigerada, na geladeira, no supermercado. Esse já é um leite muito melhor na questão da pasteurização, pelo menos. A gente tem menos perdas de nutrientes, como vocês podem ver, e é um leite que não chega a uma temperatura tão alta. Ele vai a 72 graus e ele fica alguns segundos a mais nessa temperatura. Na Gelato Boutique, a gente faz a nossa pasteurização. A gente recebe todos os leites crus e a gente pasteuriza em um processo que é chamado de baixa pasteurização. Então, a gente mantém o leite a 63 graus, por um tempo que é um mínimo de 30 minutos. A gente mantém por 2 horas para conseguir ter certeza de que não tem nenhum patógeno naquele leite. Então, a gente aquece a uma temperatura que é muito mais baixa e por um longo período de tempo. É uma maneira cara de pasteurizar o leite, porque você mantém a pasteurizadora ligada durante horas, comparado com o que é feito, que são segundos. Então, o custo desse leite passa a ser muito alto, tem pouco interesse da indústria. Mas, se existisse a demanda, existiria também o produto. É uma questão de a gente consumir mais o leite, que não é o HT, em primeiro lugar, e também buscar outras alternativas. Se a gente pedir, a indústria ela tem que entregar, né? Na verdade, é assim que as coisas mudam. Aí, a gente vai falar agora da homogeneização, que é um segundo passo além da pasteurização. Ninguém quer chegar no supermercado e encontrar uma garrafa de leite que tem um monte de nata em cima, um leite separado com uma capa de gordura. Vocês devem saber que o leite ele se separa. Normalmente seria assim, a parte gordurosa vai para cima, que é a nata, e fica aquela parte mais líquida embaixo. O que é feito para que não aconteça isso? Para que você chegue no supermercado e encontre o leite homogêneo. O leite, principalmente o de vaca, ele possui glóbulos grandes de gordura. E esses glóbulos eles são envoltos por proteínas. Quando a gente faz a homogeneização do leite, a gente força esse leite através, como se fosse de uma peneira microscópica. Então, os glóbulos grandes de gordura, que tem toda essa rede de proteínas em volta e nutrientes,
esse glóbulo ele é quebrado e ele se transforma em glóbulos muito pequenininhos. E é feita, então, essa homogeneização. Qual é o problema disso? É mais ou menos o que a gente tem com a farinha integral e uma farinha branca. A farinha integral ela é absorvida mais lentamente, a digestão é mais lenta e você vai acessando esses nutrientes de forma mais lenta. Na farinha branca, não. Cai como uma bomba no seu estômago, você tem acesso imediato a todos os açúcares. No leite homogeneizado, acontece a mesma coisa. Antes você tinha uma espécie de uma barreira de proteínas para você ter acesso àquela gordura, aos açúcares. E quando você faz a homogeneização, você aumenta muito a superfície de contato e você tem acesso imediato a tudo aquilo. Então, você toma um copo de leite, você recebe uma bomba de açúcares, gordura e nutrientes que seriam absorvidos mais lentamente. Inclusive, uma pessoa que tem uma intolerância ou tem alguma dificuldade de digestão, ela teria mais tempo para conseguir digerir aquele leite, seria algo melhor até para a saúde dela. Daí a gente pensa nos outros animais. A gente toma muito leite de vaca, é o leite principal que a gente consome. Não à toa é o animal que desenvolveu mutações genéticas. Mas a gente tem diversos outros leites também. Em outras culturas se toma até leite de égua, leite de jegue, coisas do tipo. Mas, sem ir para esse lado muito diferentão, a gente tem o leite de ovelha, o leite de búfala, leite de cabra, que são leites maravilhosos, leites que têm muita personalidade e que podem mudar completamente um prato. Como o gado zebu, esses animais eles têm menos interesse comercial em relação à produção de leite. Então, eles foram menos explorados e eles não desenvolveram essas mutações genéticas. As proteínas elas são A2, não causam alergia e a gente realmente deveria usar mais esses leites porque eles não causam alergia, mas também porque eles são muito especiais. A gente precisaria buscar, de repente, em outras culturas que usam esses leites, produzem queijos, inclusive, maravilhosos, e tentar entender como usar mais isso. Porque também a gente não tem acesso hoje, como consumidor, você não vai no supermercado e encontra leite de ovelha, leite de búfala. Você não encontra, você encontra uma mussarela, você encontra o leite de cabra, ainda você consegue comprar o leite em si. Se a gente tivesse mais demanda também, a gente teria esses produtos na prateleira. E na gelateria a gente tenta usar essa variedade de leites pelo valor gastronômico mesmo delas, né? Desses leites. A gente não precisa nem ir tão longe. Quando a gente fala do Pará, a gente tem leite de búfala, eles têm inclusive tradição com queijos de búfala. E eu criei até um sabor inspirado no Pará, inspirado em uma barra de chocolate do Dementes, que é uma pessoa incrível. Quem não conhece, vale a pena ir atrás. Ele produz um chocolate que é feito com cacau original da Amazônia, porque ele é meio que o Indiana Jones do cacau. Ele vai e busca o cacau nativo da Amazônia, todas as variedades, e cria as barras dele. E ele tem uma barra que é um chocolate amazônico com leite de búfala. E normalmente se coloca baunilha. Ele usa o cumaru, que é também um produto maravilhoso, nosso, amazônico. E ele cria essa barra de chocolate ao leite de búfala com cumaru. Eu criei um sorvete inspirado nesse chocolate dele, incrível, maravilhoso. Vocês vão degustar hoje um sorvete de leite de búfala, mas eu optei por fazer uma outra combinação que também é muito clássica. Quando a gente pensa em mussarela de búfala, a gente pensa em salada caprese, tomate, queijo de búfala, combina muito bem. E eu faço já há muitos anos uma geleia de tomate com baunilha
que eu acho maravilhosa, eu adoro. Então eu pensei, poxa, é um clássico, não tem como dar errado. E eu comecei a desenvolver essa receita, que é um gelato de leite de búfala com uma calda de tomate baunilha, que vocês vão provar hoje, porque é uma opção que assim aparece mais o sabor do leite de búfala, que eu quero que vocês provem. Mas quem quiser ir um dia na gelateria provar também o de chocolate, vale a pena. A gente tem também um gelato que é inspirado em um doce de leite de cabra mexicano que chama carreta, é C-A-J-E-T-A. O leite de cabra é um leite forte, ele tem um sabor assim bem decidido, ele tem muita personalidade. E ele precisa que você encontre um sabor que também tem personalidade, que também tem força para se equilibrar com ele, senão você só vai sentir o leite de cabra. Então vocês vão provar daqui a pouco também, os meninos também estão preparando aqui, um sorvete que ele é feito com um caramelo de leite de cabra, é inspirado nesse doce de leite de cabra. E ele tem um pouco de amargor, ele tem sabores que são potentes e que complementam muito bem esses sabores animais do leite de cabra. O leite de ovelha foi o primeiro leite, diferente do leite de vaca, que eu trabalhei. E é um leite que eu gosto muito. Existe muita tradição na Itália em ricota de leite de ovelha, eles usam o próprio leite. A gente tem combinações clássicas também, como a cassata siciliana, como o cannoli, que são todos doces feitos com ricota de ovelha. A gente fez o quê? Eu sei que o leite de ovelha combina muito com frutas cristalizadas, com frutas cozidas, geleias. Essa é a tradição na Itália. Então, eu pensei, eu vou fazer essa combinação com algum doce de fruta nosso. Eu adoro Romeu e Julieta, para mim é uma combinação assim dos céus. Então, eu pensei, vou fazer um mascarpone de leite de ovelha, fazer um sorvete a partir desse mascarpone e vou mesclar com uma goiabada cremosa. Inclusive, foi um sabor que eu apresentei em um campeonato, foi nesse ano, inclusive. Para mim, é um dos sabores mais especiais que a gente tem. É um sabor delicioso, que fala muito da gente, do Brasil, e tem essa coisa do leite de ovelha que traz um sabor meio inesperado. Você fala que é um sorvete Romeu e Julieta e daí você descobre esses sabores complexos, diferentes, que você não imaginava que poderiam combinar tão bem com a goiabada. É um sabor que vocês também vão receber agora na degustação. Então, a gente precisa disso, precisa tomar cuidado com os animais que a gente está criando para produzirem nosso leite. A gente precisa fazer uma seleção sabendo quais são esses animais, como tem diversas fazendas que estão começando agora esse processo, como foi o caso da Estância Silvânia que eu falei para vocês. E a gente tem que explorar outras opções de leites, porque é um mundo muito rico de sabores, de aromas, e a gente só perde em ficar tão fechado só no leite de vaca. O meu pedido para vocês hoje é que a gente não abandone o leite, que a gente pense realmente na qualidade dele e que a gente consiga integrar ele dentro das nossas cozinhas. Nós, profissionais de gastronomia, chefes, não vamos aceitar perder um ingrediente tão importante e com uma carga emocional. Assim, é o ingrediente com maior carga emocional que a gente pode buscar. Então, não vamos aceitar isso de simplesmente tirar o leite dos nossos cardápios. Se vocês puderem colocar também na tela esse slide que tem os contatos da gelateria, para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, quem quiser ir lá conhecer também, daí vocês podem ficar à vontade.
E tem um projeto muito bacana que eu estou começando agora, que chama Indie Taste, é um site que apoia pequenos produtores e a gente vai vender produtos que normalmente a gente não tem acesso. Eu tenho acesso como gelateria, um restaurante, são produtores que vendem para os grandes chefs e que assim, a gente como consumidor não tem acesso. Então vai ser uma coisa muito bacana que está sendo lançada aí no próximo mês. E vale a pena entrar. Se vocês entrarem agora em inditaste.com.br, vocês vão já encontrar até um desconto de 10%. O site está aqui, se alguém quiser o QR Code para entrar direto. E eu acho que agora eles já estão passando a degustação. Como é sorvete, ele derrete, não dá pra gente montar tudo de uma vez e soltar ao mesmo tempo. Então eles vão passando aos pouquinhos, todo mundo vai receber, a gente tem 400 porções, vai sobrar, então podem ficar bem tranquilos que todo mundo vai receber. E eu espero que vocês gostem. Cada potinho está com uma etiquetinha com a carinha do seu animal. Então é um sorvete de leite de búfala com essa calda de tomate e baunilha. A gente vai ter o de ovelha, né, o mascarpone de leite de ovelha com a goiabada cremosa e o de doce de leite de cabra. Hoje a gente não vai ter o de vaca leite A2, mas é um leite de altíssima qualidade. Eu queria agradecer também os meus fornecedores, que sem eles, assim, não existiria o nosso trabalho, o produto que a gente faz. Então, quem fornece pra gente o leite de cabra é o Capão do Bosque. Inclusive, eles têm queijos aí, quem quiser depois passar lá do outro lado, eles estão na parte dos queijos. A Estância Silvânia também está com os seus queijos. Quem fornece pra gente o leite de ovelha é a Cabanha Vida, também um trabalho maravilhoso. E a Fazenda da Adriana, que fornece o leite de búfala, ela fornece também para outros chefes. Eu espero que vocês gostem, então. Obrigada por terem ficado aqui e assistido a palestra.